Uma infância austríaca. As origens de um ditador. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na pequena cidade austríaca de Braunau am Inn. Sua família era humilde e sua infância foi marcada por dificuldades. Seu pai, Alois, era um oficial da alfândega conhecido por sua severidade. A relação entre pai e filho era conturbada, marcada por conflitos e desentendimentos. Já sua mãe, Clara, era uma figura mais afetuosa, mas sua saúde frágil a impedia de oferecer ao jovem Adolf a atenção que ele desejava. A perda de 3 irmãos na infância marcou profundamente Hitler, criando nele um sentimento de isolamento e abandono. Esses primeiros anos de vida, repletos de instabilidade familiar e perdas dolorosas, moldariam a personalidade complexa e controversa de Hitler. As raízes do ódio e da intolerância que mais tarde consumiriam a Europa podem ser encontradas nas frustrações e ressentimentos da juventude de Hitler. O antissemitismo, um dos pilares ideológicos do nazismo, já se manifestava em sua juventude, alimentado pelo clima de preconceito presente na Áustria do início do século XX. Sonhos frustrados, juventude e decepções de Hitler. A educação formal de Hitler foi marcada por altos e baixos. Ele demonstrava interesse por história e arte, mas seu desempenho escolar era irregular. Sonhava em ser artista, mas suas aspirações foram frustradas quando foi rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena. Essa rejeição o abalou profundamente, alimentando seu ressentimento e amargura. Sem perspectivas e sem rumo, Hitler passou a vagar pelas ruas de Viena, realizando trabalhos braçais para sobreviver. Nesse período, ele teve contato com as ideias nacionalistas e antissemitas que fervilhavam na capital austríaca. A miséria social, o desemprego e a instabilidade política criavam um terreno fértil para o discurso extremista. Hitler absorveu essas ideias como um homem sedento, encontrando nelas uma explicação para seus próprios fracassos e para os problemas da sociedade. Ele culpava os judeus, os comunistas e os estrangeiros pelos males da Alemanha e da Áustria. O nacionalismo fanático e o ódio racial se tornaram as bases de sua visão de mundo distorcida. Ascensão do nacionalismo, encontrando um lar no extremismo. Em 1913, Hitler mudou-se para Munique, na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial eclodiu no ano seguinte, e ele se alistou no exército alemão, vendo na guerra uma oportunidade de redenção pessoal e nacional. Serviu com bravura, sendo condecorado por sua coragem em combate. A derrota da Alemanha na guerra em 1918 foi um duro golpe para Hitler. Ele se recusava a aceitar a rendição e culpava os políticos, os socialistas e os judeus pela humilhação da Alemanha. De volta à vida civil, Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, um pequeno grupo ultranacionalista sediado em Munique. Suas habilidades como orador e propagandista logo o destacaram dentro do partido. Em 1921, ele assumiu a liderança do partido, que passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. A tomada do poder, da cervejaria ao parlamento. Sob a liderança de Hitler, o Partido Nazista cresceu rapidamente, explorando o descontentamento popular com a crise econômica e a instabilidade política que assolavam a Alemanha. O partido prometia restaurar a grandeza da Alemanha, combater o comunismo e expurgar os elementos estrangeiros da sociedade alemã. A propaganda nazista, eficiente e sedutora, atraía massas frustradas e desiludidas. Em 1923, Hitler tentou tomar o poder em Munique por meio de um golpe de Estado conhecido como Putsch da Cervejaria. A tentativa fracassou e Hitler foi preso e condenado a 5 anos de prisão. Na prisão, ele escreveu Mein Kampf, Minha Luta, um livro que expunha sua ideologia racista
nacionalista e expansionista. Após sua libertação, Hitler reorganizou o Partido Nazista e adotou uma estratégia mais astuta para alcançar o poder, a via eleitoral. Aproveitando-se da crise econômica e da fragilidade da República de Weimar, os nazistas conquistaram cada vez mais cadeiras no parlamento alemão. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Terror e guerra. A Alemanha nazista sob Hitler. Uma vez no poder, Hitler agiu rapidamente para consolidar seu domínio e eliminar qualquer forma de oposição. Ele instaurou um regime totalitário, abolindo as liberdades civis, perseguindo seus oponentes políticos e impondo a censura aos meios de comunicação. A Alemanha se tornava, a cada dia, um estado policial, onde o medo e a delação reinavam absolutos. A ideologia nazista, com sua mistura tóxica de racismo, antissemitismo e militarismo, passou a permear todas as esferas da sociedade alemã. Os judeus, considerados inimigos raciais, foram progressivamente excluídos da vida pública e privada, tornando-se vítimas de uma campanha sistemática de perseguição e violência. A solução final, o plano nazista para o extermínio em massa dos judeus, seria o capítulo mais sombrio e aterrador desse período. O mundo em chamas. A Segunda Guerra Mundial. Movido por suas ambições expansionistas e por um desejo de vingança contra os países que humilharam a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Hitler lançou o mundo em um novo conflito global, a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia, dando início à guerra mais sangrenta da história da humanidade. A máquina de guerra nazista, implacável e eficiente, conquistou vastos territórios na Europa, espalhando terror e destruição por onde passava. Milhões de pessoas foram mortas nos campos de batalha, vítimas da fúria assassina do regime nazista. O Holocausto, o genocídio perpetrado contra os judeus, se tornou um símbolo da barbárie humana e uma mancha indelével na história da humanidade. Colapso e derrota. O fim do Terceiro Reich. A partir de 1942, a maré da guerra começou a se voltar contra a Alemanha. As derrotas nas frentes oriental e ocidental, a crescente resistência dos países aliados e o desgaste da máquina de guerra nazista marcaram o início do fim do Terceiro Reich. A cada batalha perdida, a derrota final se aproximava. Em 30 de abril de 1945, com as tropas soviéticas se aproximando de seu bunker em Berlim, Hitler cometeu suicídio, pondo fim à sua vida e ao seu regime de terror. A Alemanha se rendia incondicionalmente em 8 de maio de 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Legado de ódio. Reflexões sobre Hitler e o nazismo. A ascensão e queda de Adolf Hitler e do nazismo são um lembrete constante dos perigos do nacionalismo exacerbado, do ódio racial e da intolerância. O legado de Hitler é uma ferida aberta na história da humanidade, um alerta para que as atrocidades do passado jamais se repitam. É nosso dever manter viva a memória das vítimas do nazismo, combater o ressurgimento do neonazismo e lutar por uma sociedade mais justa, tolerante e pacífica. A educação, o diálogo e a promoção da igualdade são as armas mais poderosas que temos para evitar que o fantasma do ódio volte a assombrar o mundo.